Momento Mariano, segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Querido irmão, querida irmã, alegria poder estar com você. Aqui fala Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Hoje nós celebramos Santo Antônio de Santana Galvão, o chamado Frei Galvão. Ele nasceu em 1739 na cidade de Guaratinguetá, São Paulo. Aos 13 anos começou a estudar com os padres jesuítas no seminário de Belém, na vila de Cachoeira, aqui no recôncavo da Bahia. 4 anos mais tarde transferiu-se para o convento dos frades menores descalços em Taubaté, São Paulo, por causa da perseguição infligida aos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Em 1960, ingressou no noviciado do convento São Boaventura dos franciscanos, no Rio de Janeiro, na vila de Macacu, vindo a professar os seus votos solenes no ano seguinte. Foi ordenado no Rio de Janeiro em 1962, com 23 anos de idade. A fama da sua imensa caridade não tinha limites. Pessoas de toda a geografia nacional iam ver Frei Galvão, que a todos acolhiam paternalmente. Eram pobres, doentes no corpo e no espírito, que imploravam sua ajuda. Numa dessas orações, um jovem que padecia de dores renais violentíssimas procurou Frei Galvão, estava quase morrendo. Frei Galvão pegou uma caneta e papel, escreveu uma frase em latim do ofício de Nossa Senhora, enrolou-a em forma de pílula e deu ao jovem para beber como se fosse um remédio. O jovem ingeriu a pílula, as dores cessaram e, segundos depois, expeliu um grande cálculo. Um senhor pediu um remédio para sua mulher, que sofria de sérias complicações de parto. Frei Galvão fez outra pílulazinha, semelhante à primeira, e pediu que a levasse para a esposa. Logo que aquela senhora tomou, a criança nasceu sem qualquer tipo de complicação para a mãe e para o filho. A partir disso, o poder milagroso das pílulas de Frei Galvão espalhou-se pela região e tantas pessoas dirigiam-se ao local, e as irmãs do recolhimento começaram a confeccionar aquelas pílulas para dar para as pessoas mais necessitadas, o que acontece ainda hoje. Curiosamente, na imensa relação de graças alcançadas por intercessão de Frei Galvão, grande parte refere-se a curas de cálculos renais, gravidez, parto e também de casais que, não conseguindo ter filhos, foram atendidos. Faleceu em 23 de dezembro de 1822, aos 83 anos. Seu corpo repousa na Igreja do Recolhimento da Luz, em São Paulo. Rezemos. Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedei-nos, por sua intercessão, favorecer sempre a verdadeira concórdia. Amém.